E estamos aqui começando então a nossa live. Ó, a gente vai dar aí uns 3 a 5 minutinhos para o pessoal conseguir entrar. Fiquem à vontade para já conseguir começar a mandar aí nos comentários, nas perguntas, o local da onde vocês estão assistindo. Isso é bem bacana para a gente poder acompanhar. Sejam todos muito bem-vindos. Realmente é uma honra poder aqui estar com um pessoal tão qualificado, com tanta experiência nessa área, para a gente poder discutir esse tema tão importante que é atestados médicos via telemedicina, abuso ou conveniência? E é lógico que a gente vai conseguir dar uma caminhada por esse tema ao longo dessa nossa live, tá? E desejo aí que todos consigam aproveitar ao máximo, tá? Podem mandar, digam de onde vocês estão, a gente vai aqui cumprimentando quem a gente conseguir ver que está acessando a gente aqui, tá? O mais interessante é que, junto com essa live, a gente está encaminhando aqui para vocês e já está deixando online uma cartilha elaborada pela Saúde Digital Brasil para auxiliar aqueles aqui que querem verificar e entender como que é a verificação dos atestados médicos emitidos por telemedicina, disponível para qualquer um, sem precisar baixar nenhum aplicativo nem nada, através de um site governamental. E eu vou mostrar aqui alguns detalhes para vocês. Até preparei uma apresentação rápida ao vivo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. E esse é um dos caminhos aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu vou fazer uma coisa ultra arriscada aqui, que é fazer uma verificação ao vivo, viu, pessoal? De um documento emitido digitalmente. Bom, vamos dar esse tempinho. E logo em seguida aqui a gente já vai começar. Eu vou apresentar os nossos panelistas aqui do dia, as pessoas que estão aqui para ajudar a gente a discutir, tá? Eu vou esperar o pessoal entrar para a gente poder caminhar legal nesse sentido. Olha, já temos aqui 63 pessoas participando. Olha que legal, pessoal. Acho que a gente vai ter bastante gente. E ainda mais que vai ficar gravado, as pessoas vão poder acessar isso posteriormente. Vou ver, inclusive, se eu já consigo compartilhar a tela aqui. Acho que vai dar. Ok. Estamos já com quase 70 pessoas, 69 pessoas. Progredindo bem. Progredindo bem. Muito Isso bom. é bom. Parabéns. Aqui estamos recebendo uma boa noite aqui. Olha, Tatiane Rigotti, tudo bem? Exato. Muito bom. O pessoal que está aí, se quiser mandar no chat aqui, da onde está falando, olha só, a Maristela falando do Espírito Santo, Silvana Sim. também, bem-vinda. Gustavo de São Paulo, enfermeiro, olha que legal. Ó, Guarulhos, Jundiaí, Mônica, seja bem-vinda. Alexandre, boa noite. São Paulo, lá, Gislene. Legal, pessoal. Vamos saber de todo mundo aí da onde estão falando. Karina de Mogi das Cruzes. Felipe, ó, meu amigo Felipe da Unimed BH. Seja bem-vindo, Felipe. E o Fábio. Luiz Feitosa, Augusto, Belém, olha. Caio de Brasília. Ai, que legal. Olha, a gente está no Brasil inteiro. Estamos falando no Brasil inteiro. Perfeito. 19h05. Vamos dar início à nossa live, pessoal. O tema de hoje, então, atestados médicos via telemedicina, abuso ou conveniência. Para discutir isso, eu tenho aqui grandes amigos e pessoas extremamente experientes nessa área, com o qual eu tenho a honra de compartilhar essa live aqui com vocês e agradeço imensamente a disponibilidade de cada um. Vou começar aqui permitindo que cada um se apresente rapidamente aqui, tá? Eu vou começar com as mulheres, obviamente. Vamos lá, Tânia, por favor, fique à vontade, pode se apresentar
Tânia é espetacular, tem imensa experiência na área de gestão em saúde. Tânia, fica à vontade, por favor. Essa live é sua. É nossa, boa noite a todos, boa Boa noite noite. à audiência, à mesa, Daniela, Paulo, Flávio, Pedrotti. Muito bacana o tema que você escolheu para a gente discutir, né? Eu sou uma executiva da área de saúde há 25 anos, é, tenho uma empresa que faz muitos eventos na área de saúde, né? A gente acabou se tornando referência, fazendo grandes eventos, eu sou jornalista de formação e acabei trabalhando em grandes mídias voltado para a saúde. E aí fui sendo especialista em curadoria de conteúdo para a área de saúde, desenvolvendo projetos específicos. E hoje à tarde eu bati um papo com o Pedrotti, né? E assim, o meu grande motivador para estar aqui hoje, que eu acho que é isso que importa as pessoas conhecerem, é que eu fiz parte da fundação da ASAP, um grupo de gestores de seguradoras, operadoras e autogestão, né? Nós trabalhamos fortemente o posicionamento da ASAP no mercado de saúde, e eu me apaixonei pelo tema gestão de saúde populacional. Trouxemos o modelo da Healthcare Alliance para o Brasil, já que lá nos Estados Unidos já se discutia muito, né, essa questão da saúde, o quanto ela era custosa para todo o mercado, para os prestadores de serviço, para os contratantes, e a gente começou a trabalhar em 2013 a ASAP no Brasil, quer dizer, temos aí 10 anos só de trabalho da ASAP, mas eu me apaixonei pelo tema de gestão de saúde populacional, do tema promoção e prevenção em saúde, fiz uma pós de saúde corporativa no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, justamente porque eu queria entender mais, aprender mais, para poder desenvolver dentro dos meus eventos temas voltados para a saúde suplementar e como a gente podia mobilizar, né, os contratantes, as fontes pagadoras, os prestadores, para que todo mundo entendesse que era necessário fazer mudanças. Poucas mudanças de verdade aconteceram, né? Até porque teve uma pandemia aí, 4 anos, que praticamente a gente ficou congelado com relação a isso. Mas foi muito bacana eu ter participado desse movimento, porque eu fui convidada para compor um squad de saúde corporativa numa associação de RHs. E eu fiquei lá 6 anos, 3 anos como vice-presidente de saúde corporativa, criei um grupo de gestores lá, onde a gente discutia muito a importância da saúde nos RHs ser integradas, né, tanto RH como a medicina do trabalho e saúde ocupacional, o quanto era necessário fazer programas, sejam eles pequenos, né, porque tem muitas indústrias que querem fazer muita coisa e não conseguem fazer nada, mas a gente sempre orienta a começar pequeno, projetos pequenos que você consiga acompanhar, que você consiga mensurar, e a gente foi desenvolvendo um trabalho muito bacana junto dos RHs, até que eu me tornei presidente da associação no meio da pandemia. Em 2021, eu fui a presidente da associação, e aí a gente começou a entender o quanto o RH tem a responsabilidade de criar uma cultura de segurança e saúde dentro das organizações, o quanto é importante ter uma comunicação eficaz sobre políticas de saúde e em colaboração, né, com as áreas que envolvem a segurança e saúde nas organizações, né? Enquanto eu estive na associação, a gente criou esse squad exatamente para apoiar e ajudar as empresas nesse sentido. Mas como eu sou uma profissional do setor há 25 anos, eu entendo muito da importância de lançarmos esses programas de promoção e prevenção e gestão de saúde. A pandemia trouxe o afastamento, trouxe doenças graves, físicas e mentais, as empresas não estavam preparadas, a gente ajudou muito as empresas nesse período da pandemia, os contratantes, como a gente diz aqui no nosso meio de saúde, né? Para que a gente pudesse assim, otimizar o estado de saúde daquela população naquele momento, né? E a gente sempre sabe que os gastos em saúde precisam ser monitorados e só com gestão de saúde populacional, só com o acompanhamento, né, das melhores condições de hábitos, de saúde, é que a gente vai condicionar a diminuição de absenteísmo para os afastamentos,
a melhoria da produtividade, maior engajamento e fidelidade do colaborador, né? Eu gosto de dizer sempre que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, eu quero poder compartilhar com vocês o que a gente viveu lá na associação e deixar os meus colegas aqui continuar falando com vocês. Obrigado, viu, Tânia? Com certeza esse aspecto é fundamental para entender que o afastamento é um pedacinho da jornada do colaborador ao longo de toda o tempo que ele tem na empresa e como que às vezes é só um sintoma, muito mais um sintoma do que um evento que deve ser evitado em si. A gente tem que entender isso de uma forma mais ampla. Muito legal e vai ser muito interessante ouvir seu ponto sobre isso. Vamos dar sequência aqui. Daniela de Andrade Bernardo, por favor, Daniela, se apresente. Olá, boa noite, gente. Boa noite, Flávio, Tânia, o Pedrotti, o Paulo aí, todo mundo que está aí nos ouvindo. Eu acho que minhas palavras são continuidade da Tânia, né? Eu sou advogada de formação, humanista de coração. Eu gosto muito de pessoas, né? Eu acho que quando eu escolhi o direito do trabalho, eu pensei nisso, eu pensei em gente, né? E aí a gente tem as dificuldades do dia a dia. Eu brinco que o advogado trabalhista ele trabalha mais com RH do que com o jurídico interno das empresas, né? A gente está aí nessa vida. Estou na oportunidade agora, nesse ano, assumir a coordenação de relações trabalhistas e sindicais da Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo. Então, tenho aí a vivência aí desse dia a dia, bastante aí das dificuldades, né? Principalmente isso que a Tânia falou, né? Que nasceu, né, a necessidade de que o RH ande com a medicina do trabalho. E nasceu a necessidade que essa medicina e esse RH andem junto com o jurídico trabalhista, que possam auxiliá-los para que seja cumprida a legislação, que seja atingidas as finalidades aí da própria gestão de saúde dos colaboradores, que é uma das obrigações aí das empresas, né? Eu acho que vai ter um bate-papo muito, muito legal aqui, que acabou de ter sinergia, né, Tânia? Só da sua fala aí no começo. Obrigada aí pela oportunidade. Fantástico, Daniela. Vamos lá. Paulo Zétula, por favor. Boa noite a todos, colegas. Boa noite, Pedrotti. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, aí com você como representante máximo aí da saúde digital. É uma honra, né? Tânia Machado, grande personagem aí da nossa RH e saúde corporativa. Daniela, já nos encontramos em algumas oportunidades. E o nosso amigo Flávio Totti, que já conheço há muito tempo aí da medicina do trabalho e do Einstein, e uma referência aí para nós. Então, participar desse grupo é uma felicidade. Me apresento aqui como médico do trabalho, médico do esporte, como formação que né? Depois, auditoria médica, também uma área de atuação, perícias médicas. Estive 20 anos na frente da Renault como diretor médico do Brasil, Saúde e América Latina. Nesse período aí, vamos compartilhar essa experiência aí com esse tema que sofremos bastante durante todo esse tema. E lá tivemos a oportunidade de escrever um livro, Tratado de Gestão de Saúde do Trabalhador, de 900 páginas, que temos aí vários profissionais reconhecidos no mercado brasileiro e internacional. E, a partir daí, criamos o ISETA, Instituto de Educação, advindo aí também de ser professor e pesquisador da Universidade Federal do Paraná. Começamos a trabalhar no Instituto de Educação, onde temos muitos alunos que estão aqui, através no nosso MBA de Gestão de Saúde Corporativa. Já vi vários nomes ali e fico feliz que estão participando. Muito obrigado por estarem aqui junto conosco nessa jornada. É uma honra estar com vocês. Está no Muito mudo, obrigado, cara. Paulo. Já estamos com mais de 100 participantes, hein? Olha só que interessante. Muito, muito bacana. Obrigado aí pela sua apresentação. E vamos lá, Flávio, por favor. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer poder aí dividir um pouquinho com vocês a nossa experiência. Obviamente, agradecer a presença aí da Tânia, da Daniela, do Paulo, Carlos, que a gente tem o prazer aí de trabalhar junto. Eu tenho formação em medicina do trabalho, em clínica. Aqui eu estou
no chapéu de vice-coordenador dos protocolos da STB, então, obviamente, a minha visão é mais assistencial e telemedicina pura. Vou deixar, obviamente, o Paulo trafegar bem aí na medicina do trabalho, eu acho que estamos mais do que bem representados. Meu foco vai ser falar um pouquinho mais da parte assistencial mesmo e, obviamente, dos desafios que a gente tem aí em prestar o serviço de telemedicina para as empresas, para os seguros, e como os atestados aí são um momento que a gente precisa, obviamente, sempre refletir bastante, entender o momento, e eu acho que um ponto bastante importante, que eu acho que a Tânia colocou, é que, assim, tudo isso é uma gestão, né? Acho que as empresas, principalmente, que acabam sempre ficando um pouco mais sensibilizadas, elas precisam entender que é todo um processo de adoecimento que acontece com o funcionário, e que a gente vai estar tendo, como médico assistencial, um papel de estar prestando os cuidados a ele, obviamente, na confiança das informações prestadas, e que a empresa, obviamente, precisa entender esses padrões de adoecimento, criar indicadores, fazer uma gestão sobre isso. E a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil são poucas empresas que estão bem estruturadas e conseguem ter dados, indicadores para poder analisar isso e quebrar um pouco o estigma da telemedicina ser um sinônimo de atestado. Eu acho que quando a gente trabalha com grandes serviços, quando a gente trabalha com grandes empresas, a gente vê que a realidade é bastante distinta. Eu acho que esse momento que a gente está aqui todo mundo junto, a gente quer desmistificar isso. Até a chamada do webinar era realmente para chamar a atenção de vocês e a gente quebrar esse estigma que está sendo criado, que, de certo ponto, eu acho injusto, e a gente gostaria aí de compartilhar com vocês. Perfeito, Flávio, muito obrigado. E eu vou terminar aqui me apresentando rapidamente. Eu sou cardiologista de formação, trabalho há 12 anos no nosso centro de telemedicina, no Hospital Israelita Albert Einstein. Desde 2020, participo das atividades da Saúde Digital Brasil, ano da sua fundação, como coordenador do grupo de trabalho de protocolos clínicos. E em 2022, eu tive a honra de assumir a presidência da Saúde Digital Brasil, quando realmente eu posso, então, a partir da vice-presidência em 2022, em 2023, assumir a presidência, e isso me traz muita alegria de poder estar compartilhando aqui essa live com esse pessoal tão altamente qualificado e poder simplesmente guiar aqui o que vai ser, o que vocês vão conduzir efetivamente através dessa live. Para começar, eu vou compartilhar a tela rapidamente, só para demonstrar aqui para todos as questões relacionadas à nossa cartilha da Saúde Digital Brasil, que está agora já disponível para todos no nosso site, tá? A gente tem esse panorama geral, que olha, entre setembro de 23 e setembro de 24, quase 5 milhões de atestados médicos foram emitidos apenas pelos nossos associados da Saúde Digital Brasil. Em um ano, praticamente 5 milhões, provavelmente mais que isso, que esse foi o número que a gente conseguiu apurar. E a gente tem esse outro número também, que é que 40% das consultas médicas de telemedicina tem resultado em atestados médicos. É um número aí que varia entre 40%, 30% a 50%, é um número que a gente vê com mais frequência. Isso depende muito do tipo do contrato, do tipo do paciente, do tipo das pessoas que estão fazendo, do tipo de telemedicina que é realizado. E o afastamento normalmente é pequeno, né? Porque são situações de baixa complexidade, variam entre 1 e 5 dias, muito mais perto do 1 do que do 5. E então, nós publicamos essa cartilha dos atestados médicos digitais, que é um guia prático para empresas, gestores, rapidamente entender quais são os protocolos envolvidos na emissão, como que é feita, qual que é a segurança da assinatura digital que utiliza o padrão ICP Brasil, com o objetivo básico de prevenir fraudes e educar a sociedade para o uso das ferramentas que já estão disponíveis para qualquer um gratuitamente, sem necessidade de nenhum investimento específico. Então, a todos os profissionais de RH que estão aqui nos ouvindo, a todos os profissionais de saúde que precisam autenticar um documento médico eletrônico de qualquer espécie, esse é uma forma da gente conduzir, tá? O objetivo da cartilha, o conteúdo, basicamente, olha, ponto de atenção, orientações gerais, informações obrigatórias no atestado,
como faz a validação da assinatura, tem umas telinhas ali com o passo a passo para a gente verificar a autenticidade via ETI, quais são os potenciais resultados e como fazer quando você vê uma assinatura que não está conforme, tá? Então, vamos ver se no meio do caminho aqui eu pego um tempinho para fazer uma avaliação ao vivo. Temos aqui esse QR Code. Quem estiver agora assistindo no computador e quiser pegar esse QR Code, já vai direto lá para baixar a nossa cartilha. Como eu não vou conseguir ficar com isso o tempo todo, quem quiser, na sequência, eu vou colocar aqui no site, www.saudedigitalbrasil.com.br, e daí entrando lá em publicações, você consegue já rapidamente achar a nossa cartilha e baixar por lá, tá bom, pessoal? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, deixando aqui mais uns 15 segundos. O link já está no chat. Vamos lá. Opa, legal, publicações. O link já está no chat. Qualquer um que estiver assistindo pode baixar, pode olhar, pode verificar, e depois, se surgirem dúvidas, nós vamos ter um espaço aqui específico para essas dúvidas, tá bom, gente? Então, vamos começar essa discussão. O primeiro ponto vocês viram, um número chama muito a atenção, que é o número de 40% das consultas de telemedicina, de situações agudas não urgentes. Lógico, não estou falando de telepsicologia, não estou falando de consultas agendadas. Um geral, só dos atendimentos de situações que lembram um pronto atendimento. 40% é um número que chama bastante a atenção. E quando isso parte de um acesso mais facilitado, pode surgir, como o Flávio disse, essa visão de que a telemedicina, ao facilitar o acesso, está facilitando muito a obtenção de atestados. E também que ou eles são forjados, né, ou o colaborador, ele finge um sintoma, ou a facilidade faz com que eles sejam mais frequentes, ou também, e daí é uma das coisas que a gente vai garantir aqui de uma forma global, que os atestados emitidos eletronicamente, existe a fraude também desse atestado, que a pessoa vai em algum editor de PDF e modifica os dias, de 1 para 10 dias, por exemplo, e isso daí pode levar a uma série de situações, e como que a gente vai tentar mostrar aqui o que é a assinatura digital no padrão ICP Brasil lá atrás, para que a gente consiga validar isso de uma forma muito simples. Primeiro, eu ia começar aqui com o Flávio, né? Que essa é uma discussão, Flávio, que vem sendo bastante frequente no nosso grupo de trabalho de protocolos clínicos, devido a queixas dos contratantes, então, das pessoas que contratam o serviço de telemedicina, dizendo que há muito atestado. Como que vocês veem essa evolução? Qual que é a percepção do grupo de trabalho? Para a gente poder, eventualmente, aqui dar uma resposta àqueles que aqui estão e têm essa mesma impressão. Vai lá, Flávio, começa com isso, depois eu vou dar sequência. Estou seguindo pelo Flávio aqui, pessoal, porque essa discussão ela estava muito quente lá nesse grupo de trabalho, e a gente já quer contextualizar aqui para que a gente possa dar sequência, tá bom? Vai lá, Flávio. Eu acredito que, assim, um primeiro ponto que a gente precisa pensar é que, assim, realmente se criou uma impressão que a telemedicina fornece muito atestado, por um motivo básico: epidemia, pandemia de Covid. Foi o serviço mais utilizado durante o período, e com atestados bastante longos, atestados de 5, 7, 10 dias, e isso por um período bastante longo. Então, é natural as pessoas terem na cabeça, putz, os atestados de telemedicina são longos, os atestados de telemedicina são frequentes. E eu acho que acabou criando uma visão, principalmente no RH, no departamento pessoal, que são as áreas dentro da empresa que ficam responsáveis por fazer esse controle. Putz, as pessoas eram orientadas se tinham sintoma respiratório, não, acessa a telemedicina. Todas as empresas investiram em telemedicina, todas as empresas com os seguros médicos e convênios, todos estruturaram grandes setores de telemedicina para dar apoio, porque foi a saída que o sistema de saúde conseguiu estruturar de maneira rápida e eficaz para auxiliar durante a pandemia, e foi de um papel ímpar e, obviamente, extremamente valioso naquele momento. Só que, obviamente, os anos foram passando, graças a Deus a pandemia terminou. As variantes que a gente tem aí do coronavírus, graças a Deus, são variantes mais leves, com pouca incapacidade, pouca risco à saúde das pessoas.
E esse grupo de funcionários, obviamente, criou o costume de utilizar o serviço de telemedicina, principalmente os pronto-atendimentos virtuais, para queixas de baixa complexidade, porque é uma maneira fácil de ter acesso ao serviço, evita a pessoa de se expor a outras doenças infecto-contagiosas no pronto-atendimento. Obviamente, tem todo a importância também ambiental, né? A pessoa não vai pegar o carro, não vai gastar combustível, não vai ficar gastando uma série de insumos aí dentro de uma área administrativa de um serviço de saúde. E a gente vai conseguir, obviamente, ter um atendimento rápido, objetivo e eficaz. A maioria dos serviços dos associados, aí a gente tem taxas de 85%, 90% de eficácia nesse tipo de atendimento. E, obviamente, para o sistema de saúde também é muito importante. A gente precisa tirar o que é de baixa complexidade da alta complexidade, que eu acho que é uma outra dor que as empresas estão sentindo bastante, que é o custo de saúde atual e os aumentos cada vez mais significativos e, obviamente, até botando em risco o fornecimento de benefício saúde em muitas empresas, por um cenário que a gente está agora auxiliando, obviamente, o serviço de saúde com queixas de baixa complexidade, não só mais as infecções respiratórias. Acho que a maioria das empresas trabalham muito com os clientes que, olha, a gente não atende só Covid, influenza, resfriado, a gente também pode ajudar em quadros gastrointestinais, dor de cabeça, quadros musculares leves, quadros conjuntivite, alergia, pequenos traumas, uma série de situações que a gente consegue contribuir com o sistema de saúde. E todas as empresas, obviamente, como mantém bastante contato com seus clientes, foram sentindo que existia ainda essa preocupação. Não, mas vocês dão muito atestado, é muito tempo, e a gente, obviamente, foi trabalhando e mostrando, olha, não são tantos atestados mais assim, ainda o que a gente tem de tempo mais prolongado é por causa, muitas vezes, do Covid, que o Ministério não atualizou o protocolo dele de tempo de afastamento, e ainda existe uma recomendação bastante extensa de tempo de afastamento. O CDC americano já foi muito mais objetivo, já trouxe um tempo de afastamento menor. A gente, dentro das empresas do setor de telemedicina, todo mundo trabalhou muito forte na questão de protocolos clínicos, definição de situações, orientações de afastamento, e foi trabalhando muito as equipes do ponto de vista de cada vez ter serviços mais eficazes. Óbvio, a gente trabalha na parte assistencial, eu preciso acreditar no paciente. E eu sempre brinco, eu falei, se eu estou no pronto-socorro presencial, o paciente chega para mim e fala que está tendo uma diarreia, eu não vou pedir para ele ir no banheiro, sair do banheiro, olhar e falar, não, realmente você está com diarreia, você não está com diarreia. Óbvio, os RH sempre questionam a gente, mas doutor, ele vai lá, tem que ir, gastar um tempo, ficar lá no pronto atendimento, isso desestimula ele se não for verdade. Eu falei, tenho as minhas dúvidas, trabalhei 10, 15 anos da minha vida em pronto-socorro físico, e assim, as pessoas vão do mesmo jeito para conseguir o atestado, e que muitas vezes você tem a desconfiança se realmente aquilo está acontecendo ou não. Óbvio, eu como tenho formação na área clínica, fiz medicina do trabalho, eu brinco que eu também recebi a formação que não dá para acreditar sempre no que às vezes o paciente está dizendo. A gente precisa às vezes ter um pouquinho de crivo que pode ter às vezes a questão de ganho secundário. Ou às vezes, que eu acredito que seja um dos grandes motivos atuais, a gente está vivendo aí uma pandemia de saúde mental. E muitos desses sintomas, que às vezes são sintomas simples de baixa complexidade, são somatizações de quadros psíquicos de base. Desde que eu me formei em medicina do trabalho, já faz uns 20 anos, a gente já sabia que saúde mental era a segunda principal causa de afastamento depois de osteomuscular. E era uma coisa, acho que o Paulo depois pode explorar mais isso, assim, era uma coisa que a gente sabia que uma hora ia explodir. Acho que a pandemia fez isso aflorar. E muito do que a gente está vendo atualmente, às vezes, principalmente nos atestados, uma vez a gente fez uma análise, quantos atestados a gente tem de diarreia? E a gente via, não está sazonal. Mas aí eu falei, gente, às vezes gastrointestinal é ansiedade, a pessoa está ansiosa, está com um intestino irritável, e ela não tem, às vezes, a percepção que aquilo é um sintoma somático do estresse que ela está passando, da ansiedade que ela está passando. Então, assim, a gente está vivendo um novo momento de saúde, que eu acho que é muito importante a gente ter um pouco ideia, acho que daí a Tânia, depois a Daniela pode explorar mais, que é a questão do quê? Da gestão do afastamento, as consequências jurídicas disso. Porque o adoecimento do funcionário, ele não é unifatorial, né? Ele tem diversos fatores que podem influenciar.
e as empresas muitas vezes não conseguem ter a abordagem necessária, se estruturar de maneira adequada para conseguir dar todo esse suporte para os funcionários e fazer com que, obviamente, a gente consiga chegar a índices mais saudáveis de afastamento. Mas eu acredito que, assim, um ponto que a gente precisaria ter muita atenção hoje em dia é a questão de saúde mental. Acho que muitos desses atestados de baixa complexidade são expressões somáticas e que muitas vezes, obviamente, a gente numa teleconsulta não vai conseguir ter toda essa percepção e a gente precisa do auxílio da gestão das empresas, o médico do trabalho da empresa, obviamente o gestor desse funcionário que consegue compreender muito mais o contexto, o que está acontecendo, para auxiliar a gente na gestão dessa questão do absenteísmo. Espetacular, Flávio. Eu já queria aproveitar e passar para o Paulo, nesse contexto aqui de medicina do trabalho, da visão do gestor de saúde ocupacional. Qual que é a sua percepção, Paulo, com relação aos afastamentos em geral que ocorriam aí ao longo da sua gestão aí na Renault, enfim, e também no contato com outros gestores da mesma função, com relação a como é lidado com os afastamentos de uma forma geral, e se você chegou a pegar uma parte desse impacto do Covid e a percepção também sobre os afastamentos via telemedicina, se isso está mudando ou faz parte também de um sintoma de um de realmente determinada área da empresa, às vezes está com um clima organizacional ruim, alguma coisa está motivando com que esse funcionário ele peça mais atestados do que o normal. Como que é sua percepção sobre isso, Paulo? Vamos lá. Legal. Eu acho que o Flávio expôs bem, né? Existe essa grande mudança que foi o período da pandemia, um momento onde mudou muitas questões dos atestados, das liberações, o teleatendimento que foi permitido, os atestados digitais e tudo mais. Antes, a fraude, da mesma forma como existe hoje, existia, da mesma intensidade, talvez só não era tão facilmente evidenciada, né? E hoje nós estamos criando mecanismos onde nós estamos podendo identificar, como você citou agora, como até prefeituras que hoje estão trabalhando com sistemas para identificar fraudes de atestados e aí vai, né? E sistemas que estão na busca dessa preocupação com uma má utilização da questão da assinatura médica ou da autorização médica para que a pessoa se ausente, né? O atestado, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta fundamental para a gente utilizar no tratamento, para prevenir o agravamento das doenças, para permitir a recuperação e tudo mais. E esse atestado médico tem que ser conduzido com muita ética e muita responsabilidade, e esse é o princípio maior que nós temos que pôr em todos os profissionais de saúde que se formam e que, a partir daí, vão ter na mão essa caneta e, a partir daqui, uma responsabilidade muito grande. Eu me lembro muitas vezes a gente percebendo o uso de carimbos de profissionais, de profissionais que a gente descobria aquele hiperutilizador né, o high user, que apresentava-se com muitos atestados. A gente já fez vários monitoramentos em cima disso, tentar identificar as causas, né? Identificamos N motivos aí que talvez possamos discutir num segundo momento, que senão me alongaria muito na discussão. Mas sim, nós tínhamos problemas no passado que foram, evidentemente, acentuados com a questão da telemedicina e com a questão da gente agora ter um novo formato de investigação, e a partir daí sempre fica a dúvida, né? Que foi o que foi apontado aí, temos muitas questões de atestados médicos emitidos pela telemedicina. Será que estamos fazendo uma boa avaliação ou não? E isso pode ser um fator que merecemos abrir os olhos, né? Então, tudo isso vem numa balança grande de discussão, de análise, e que culmina agora com o CFM colocar o Atesta CFM, né? Essa nova regra, nova lei, que hoje já foi contestada aí por alguns
advogados, e daí podemos depois abordar isso, né, Daniela? O juiz federal lá que bloqueou a entrada da norma, né? 2238, é isso? É isso, né? Se eu não estou enganado. E que traz 2382. 2382. Perfeito. 2382, que coloca, e até hoje eu fiz o acesso na plataforma para ver se conseguia, não tive sucesso, mas vi o filminho, tem lá uma orientação, nós vamos ter aí várias oportunidades benéficas com esse material, mas ao mesmo tempo vários questionamentos que eu acho que vale para frente de discutir aqui hoje. E tenho certeza que vai fazer parte da nossa discussão. Mas, verdadeiramente, dando uma resposta definitiva, né, para não me alongar, existia problemas no passado, os problemas continuam, estão se acentuando, estão derivando para outras questões, a saúde mental, onde é um difícil diagnóstico, um difícil definição de tempo de afastamento. Com certeza, nós percebemos que a frequência de atendimentos por saúde mental aumentou, mas a gravidade aumentou numa proporção muito maior, né? Com afastamento muito mais prolongado, e aí sim a segunda causa de afastamento do INSS, depois do osteomuscular, ou do ST, né? Esses dois podem estar juntos, então ela está ali muito fortemente necessitando de uma revisão. Nós precisamos verdadeiramente tomar cuidado na gestão dos atestados, porque eles são uma base de informação para vigilância epidemiológica e para gestão de saúde populacional, como citou na sua fala, Tânia, fundamental e que não podemos deixar de olhar com carinho esse processo. Espetacular, Paulo. Muito obrigado pela sua explanação. Eu já queria passar aqui para a Tânia também, Tânia. Mas agora, com esse viés, não só do atestado, mas o que você faz como gestão populacional com esses afastamentos? Porque uma das, digamos, vantagens que vem junto com o atestado digital é a capacidade de rastreamento, ou seja, você tem uma base de dados muito mais completa em alguns casos. Mas, de forma geral, também já proliferaram sistemas de acompanhamento de atestados que estão junto dos sistemas de saúde ocupacional e que oferecem, como o Paulo acabou de colocar, uma fonte de dados muito relevante. Qual que você vê que é o papel, talvez a informação vinda de atestados que tem a sua capacidade de avaliação de procedência adequada, ou seja, eles têm muito mais confiabilidade naquela informação, uma vez que eles sejam validados, mas mesmo assim, o que que você vê como esse dado do afastamento pode ajudar na gestão da saúde populacional, da gestão da saúde desses colaboradores, de sua produtividade e tudo mais dentro das empresas, Tânia? Vamos lá, qual que é a sua opinião? Vou chegar lá. Eu só queria fazer aí uma contextualização em cima da fala do Flávio, depois do Paulo. O Flávio falou muito da questão emocional, né? Eu fico imaginando se a gente não tivesse a telemedicina e teleconsulta a nosso favor, o que seria, né? Se já está difícil com a telemedicina, você imagina sem. Então, assim, a gente teve um ganho muito grande. Eu acho que a gente tem que celebrar, comemorar esse ganho que nós tivemos, né? O quanto essa questão digital aí, do Saúde Digital Brasil, né? Eu estou vendo aí você, Pedrotti, com esse fundo aí, falando exatamente disso, a importância, a gente tem muito que celebrar. Quando você coloca na cartilha 40%, eu acho fantástico. Sinceramente, eu acho fantástico a gente ter esse número de representatividade que a gente tem da telemedicina, da teleconsulta na área de saúde, que tempos atrás era inviável. Né? O doutor Chao lá, todos conhecem o quanto que ele brigou para a gente ter a telemedicina implantada, a gente não conseguia, teve que vir uma pandemia para paralisar o mundo e a gente percebeu quanto o digital ia nos ajudar. Então, isso é de extrema importância. Agora, nós estamos todos nós, numa curva de aprendizado. Porque assim como veio toda essa tecnologia, veio a IA, veio toda
a telemedicina, a teleconsulta, tudo de uma única vez, nem a área médica e a área assistencial sabe lidar com tanta tecnologia, com tanta tendência tecnológica. Todo dia tem uma nova tendência, todo dia tem uma nova tecnologia. Agora, você imagina para os RHs, para os contratantes que têm outras demandas, ter que também se ajustar, se adaptar a trabalhar agora num novo contexto. Então, de fato, estamos todos numa curva de aprendizado, mas eu queria ressaltar dessa importância que a gente tem nesse momento. E, obviamente, os RHs, além de investir em tecnologia para prevenir as fraudes, as empresas também têm que criar um ambiente de confiança, programas de apoio à saúde com assistência médica no local do trabalho, no ambiente de trabalho, seja ele digital, ou seja ele presencial, ou seja ele híbrido, né? Porque agora a gente está trabalhando nessas 3 modalidades, e políticas de licenças flexíveis que ajudam a reduzir a necessidade de falsificação de atestados. A gente precisa construir uma relação de confiança entre o contratante e o colaborador. Essa falsificação de atestado sempre existiu, até eu estava vendo ali no chat, inclusive físico, né? O prescrito pelo médico sempre existiu. Mas hoje, pelo digital, a gente tem uma vantagem, a gente tem ferramentas certas que conseguem minimizar os impactos negativos disso. Então, quando a empresa falha em gerenciar adequadamente esses atestados, ela vai arcar com altos custos relacionados a absenteísmo, com pagamento indevido de dias não trabalhados, aí sejam os dias realmente dados pelo atestado ou até falsificado, como você comentou, né, Pedrotti? Mas, além disso, tem ainda um controle maior que é preciso, que é de não identificar as doenças mais prevalentes entre seus colaboradores. Aí que está o ganho da gestão de saúde populacional. E aí, se você não faz bem a gestão de saúde populacional, não sabe trabalhar esse dado, e a gente precisa entender como trabalhar esse dado dentro da companhia, isso vai dificultar nos programas de saúde que você vai direcionar para a sua população. Esse gerenciamento, ele é crucial para que a empresa possa direcionar corretamente os trabalhadores para esses benefícios previdenciários, como o auxílio-doença, evitar fraudes, que possam até resultar em penalidades trabalhistas, que aí acho que a Daniela vai dar um show aí para a gente nesse sentido, né, Daniela? Eu sempre falo que a gestão de atestados médicos é importante para a saúde corporativa, porque ajuda a identificar essas fraudes, além de permitir o desenvolvimento de ações de saúde mais eficazes, né? A gestão de saúde, né? A gestão de atestados, eu vou citar alguns que eu anotei aqui para falar para vocês. Elas podem ajudar a identificar fraudes como a apresentação de documentos falsificados, entender o perfil de saúde da sua equipe, implementar ações de saúde mais eficazes, combatendo doenças crônicas e prevenindo novos afastamentos, controlar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, diminuir o absenteísmo laboral por doença e diminuir principalmente, né, gente, o que todo mundo chora todo dia no final do mês, os custos de saúde, que tem aumentado a cada dia, as empresas, os RHs estão sofrendo com isso. Então, se a gente não faz a gestão, então nós temos um novo cenário, vamos aprender a fazer, né? Ah, Tânia, mas como que eu vou aprender a fazer? Infelizmente, Pedrotti, é só compartilhando boas práticas com quem já fez, com quem já faz. Usando até o teu portal, Saúde Digital Brasil, como referência, entre outras empresas, porque nesse meio caminho, o que aconteceu? Apareceram os oportunistas de plantão. Eu adoro falar isso. Tem um monte de empresa no mercado que vende e não entrega nada para o cliente. E aí eu me deparo lá na Associação de RHs, na ABPRH, que a gente mudou para a Hub RH, mas na verdade a antiga APSA, ela tem 63 anos de mercado, é a associação mais antiga de RH de São Paulo, o quanto a gente era demandado exatamente por isso. Então, a gente compartilhava boas práticas entre o grupo, existe um grupo de RHs,
que compartilha, olha, você comprou com fulano, comprou com ciclano, porque esse benchmark é muito importante para os RHs, para a medicina do trabalho, saúde ocupacional. E tem que ter a necessidade de fazer benchmark antes de adquirir um produto ou um serviço, né, além de você lá cotar 3 empresas, ver a melhor condição e preço, você precisa saber quem dos seus grupos de RHs, nos grupos de medicina do trabalho e saúde ocupacional, já usaram esse serviço para não correr o risco de cair na mão desse oportunista de plantão que está lá só para vender um serviço e não entregar. E aí o problema vai ficar maior do que a encomenda, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, se blindar e proteger e fazer benchmark com quem já fez, procurar informação. Hoje nós estamos num mundo muito colaborativo. As pessoas colaboram e cooperam com a informação, né, Carlos? Então a gente precisa beber dessa fonte. Então, assim, a minha orientação aqui, o que eu poderia deixar para os RHs e medicina do trabalho que estão aí no nosso chat é exatamente isso. A gente precisa fazer mais benchmark com quem conseguiu fazer, com quem tem resultado, né? Experienciar, né? Realmente mudanças significativas com quem já fez, porque você consegue minimizar os riscos de implantar um programa, de trazer uma empresa dentro que não vai te ajudar, só vai dificultar. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, trabalhar melhor o dado para evitar tudo isso que eu mencionei e fazer benchmark com quem já fez, para evitar problemas trabalhistas, problemas de afastamento, de absenteísmo, e a comunicação é um papel fundamental nesse processo de implantação de saúde corporativa e de atestados médicos. Quando o colaborador confia na empresa que ele trabalha, existe uma relação de confiança e de troca, tudo flui naturalmente. Mas quando não existe isso, né, existe uma desconfiança o tempo inteiro, não está claro, né, o papel da medicina do trabalho dentro da companhia, do RH, a saúde ocupacional, os programas que já existem nas empresas têm que ser mais claros, têm que ser mais objetivos, têm que ser mais transparentes, tem que chamar para conversar, o diálogo é importante. Sabe, Flávio, você veio falando do boom que deu na questão emocional durante a pandemia. Na associação, a gente fez 4 eventos de saúde emocional e mental, porque a gente trabalha sistemas separados, emocional e mental. E as lives eram de 500, 1.000 pessoas, só para você ter uma ideia, de tanta demanda de informação que as pessoas tinham. E a gente até desenvolveu um curso junto com a Faculdade Alemão Oswaldo Cruz de socorrista mental, porque naquela ocasião, o que a gente ia fazer? Não tínhamos médicos suficiente para poder atender, mas a gente podia, de alguma forma, ajudar as empresas a conseguir identificar, junto com esses socorristas, que são pessoas da própria empresa, que identificavam esses sinais que o Flávio falou. Às vezes a pessoa está com diarreia, mas essa diarreia pode ser emocional. Eu sou uma dessas. Se eu fico com uma crise emocional, a minha diabetes altera e eu fico com diarreia. Então, assim, a gente precisa identificar, né? E para isso, os pares dentro da organização. A liderança tem que estar engajada, a liderança tem que estar engajada e também fazer com que os seus gestores de áreas e equipes consigam trabalhar num ambiente mais saudável para todos e que todo mundo possa entender o quanto é importante a saúde para todos. Fantástico, Tânia. Muito obrigado, viu? E agora, gente, nós vamos entrar na área do direito. Eu vou passar. Mas antes, Daniel, olha só. Eu quero fazer uma demonstração. Eu vou compartilhar, olha que perigoso, eu vou compartilhar minha tela inteira. E vou mostrar para vocês aqui uma coisa rápida, porque daí eu vou puxar o gancho para você, tá, Dani? Eu vou compartilhar minha tela inteira e vou colocar aqui 2 atestados. E eu que fiz aqui, do jeito mais mobral possível, tá? Eu fiz esse atestado aqui da esquerda, no Word e tal, imprimi o PDF e assinei lá no assinador do ITI, que é o assinador padrão do governo, utilizando um certificado no padrão ICP Brasil. Esse daqui da direita tem uma adulteração grotesca aqui de 1 para 10 dias, tá? Uma adulteração grotesca, que até a letra ficou parecida assim,
Mas eu vou testar aqui ao vivo para vocês como que é no assinador, tá? No validador. Então, qualquer um pode entrar no validar.iti.gov.br, né? Você pode ler um QR Code, mas esse é mais complicado, precisa estar com um QR Code bem definido. O mais fácil mesmo que a gente está recomendando é escolher um arquivo. Escolhe o arquivo, eu vou pegar aqui o documento assinado, né? E vou mandar ele validar. Opa, preciso só colocar aqui, concordo. Validar. Ele vai dar aqui, ó, documento, assinatura qualificada, assinado por mim, a data que eu assinei, a hora que eu assinei, que é uma coisa importante também que todos vejam, a data e a hora da assinatura, para ver se ela bate com a data do documento. E você consegue ver vários relatórios aqui, caso você queira entender os dados dessa assinatura. Mas isso não é necessário. Bateu aqui, você já tem aqui, ó, assinatura aprovada. Agora vamos voltar lá, eu vou escolher o outro arquivo, que é o adulterado, né? Validar. O que que vai acontecer? Ó, aviso, você submeteu um documento sem assinatura ou com assinatura corrompida. Daniela, o que a gente deve fazer quando isso acontece? Quais as consequências quando você comprova uma fraude do atestado com essas características? Porque uma vez que foi adulterado, ele é facilmente, assim, você viu, em questão de 3 segundos, gente, quando você está com um documento na mão aqui, é facinho. Você faz o quê? Qual a consequência que isso pode ter para o colaborador? E se também, por exemplo, aqueles que apresentam, mesmo os atestados que são reais, são feitos, mas são recorrentes, são com doenças que são sempre o mesmo CID, enfim, algo que levanta suspeita, qual que é o papel da empresa com RH? Onde juridicamente ela pode avançar nesse sentido para chegar a uma conclusão, eventualmente uma justa causa, foi colocado aqui também? Como que isso pode evoluir? Daniela, mostra para a gente. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Para o compartilhamento aqui. Então, vamos lá. Em primeiro ponto, a gente tem que entender assim: atestado é documento, né? Isso que as pessoas precisam entender. E documento adulterado, a pessoa comete um crime, né? A gente esquece disso, né? E às vezes tem empresa que ela até fala, né? É uma forma até de punir para que isso não se perpetue, né? Que outras pessoas também não tenham esse tipo de cumprimento. Mas como funciona, né? Você recebeu um atestado. Eu acho que isso que a Tânia falou, e até o próprio doutor Paulo, você vai ter ali uma gestão, né? O Flávio também falou aqui, né? Eu vou ter uma gestão, eu vou fazer uma análise desse atestado. Então, eu tenho que ter pessoas capacitadas para exatamente olhar ali, né, o documento, olhar a assinatura, fazer essa. Tem erros grotescos, e também já existiam, né? Isso que a gente falou aqui também dos atestados físicos, eram também da mesma forma, né? Você via a letra, apagava, imprimia de novo, né? O pessoal aí, a criatividade era bem grande no sentido de falsificar aí esses documentos. Então, eu observei aquilo, eu consigo identificar que aquele documento, eu tenho a evidência que aquele documento é falso. Automaticamente, esse colaborador, ele está sujeito à penalidade de uma justa causa. O que que é uma justa causa? Quebrou a confiança daquele contrato de trabalho, eu não tenho mais condições de permanecer naquela relação de emprego e aquilo se rompe. E se rompe por quê? Porque houve uma falta grave do empregado em apresentar um documento falso, que além da penalidade trabalhista, né, que seria a dispensa por justa, pode ter uma consequência criminal, porque ele falsificou um documento. Então, isso também, do ponto de vista criminal, a empresa pode procurar ir até a delegacia e aí correr ali com o procedimento perante a esfera criminal sobre o tema, né? Do ponto de vista trabalhista, aí o que que significa isso? Ele teve ali a dispensa por justa causa, ele vai perder ali os direitos oriundos de uma dispensa né, normal ali, que ele teria os direitos, então ele tem ali a ruptura daquele contrato de trabalho, e aí, sim, simplesmente a gente passa para outras situações similares, né? Que a gente começa a observar os atestados recorrentes e verdadeiros, né? E que a pessoa olha, emite um atestado hoje,
daqui 3 dias ela vem com outro atestado, daqui 3 dias, e atestados que são verdadeiros, né? Esse trabalho de verificação, quando eles eram físicos, quando são físicos ainda, existem também, então tem mecanismos hoje que você pode entrar em contato com o hospital, obter informação. Isso é muito mais lento, né? A gente até fala isso, né? E tem uma questão da própria imediatidade, né, no contrato de trabalho, né? Que você fala, a justa causa tem que ser imediata, né? E a gente defendia muito isso nos atestados, porque às vezes um hospital, a depender de um hospital público, ele demorava 2 meses para retornar um documento comprovando que aquele atestado era falso, né? E aí você tinha aí até essa discussão dessa imediatidade, e hoje, com toda essa possibilidade, a gente também tem aí uma efetividade maior na descoberta aí desses atestados falsos. O que a gente faz com esses outros atestados? Verídicos, mas que acabam aí trazendo essas implicações aí de ter. A gente precisa trabalhar junto com a medicina, né? A gente precisa entender que o médico do trabalho, ele está ali exatamente para fazer o acompanhamento, né? Fazer a gestão de saúde daquele empregado. E fazendo a gestão de saúde, para eu entender se aquilo é mesmo algo que precisa ser mapeado, cuidado, tratado, ou se não, né? Se eu estou tendo algum tipo de abuso, né? E aí fazer com que a medicina integre ali junto com o jurídico, com o próprio RH, e façam esse trabalho em conjunto para poder identificar, não, isso aqui é algo que precisa ser tratado efetivamente. Ou eu tenho vários atestados daquele setor, então determinado setor da empresa, você tem a recorrência daqueles atestados, será que eu não tenho um problema ali efetivamente? Então eu preciso trazer essa conscientização, né? Eu preciso olhar isso daí num todo, né? Como um todo, né? Mas é passível sim, né? O pessoal fala muito, a gente teve muita dificuldade, então acho que é legal a gente falar um pouquinho da dificuldade do judiciário, né? Para entender, porque, mas eu preciso da declaração do médico, né? Então tinha muito isso, né? E se eu não tiver uma declaração do médico de que o atestado foi falsificado, porque o doutor Paulo falou uma coisa, o pessoal usava, né, assinatura, às vezes o médico já era falecido, e ele estava aí carimbando vários atestados, né? Então o pessoal falava, não, eu preciso de uma comprovação. E nessa era simples, você ia lá na ferramenta do CFM, não existe mais, né, aquele CFM, aquele registro, aquele CRM, eu não tenho mais aquele médico. Mas às vezes você tinha que ir atrás, colher a informação. E os juízes no começo foram muito reticentes à questão digital, né? No sentido de, não, não é aceito, não tem uma declaração. Nós mesmos, como advogados, às vezes ficávamos tentando obter, junto com as empresas, com os hospitais, não, mas eu preciso de uma declaração de próprio punho, né? E a gente começou a perceber uma mudança, né, do próprio judiciário nesse sentido, né? Em começar a reconhecer que esses atestados, até porque você tem uma idoneidade, você tem uma plataforma do governo que traz ali a idoneidade para aquele documento, então essa própria plataforma nos possibilita entender que aquele documento foi falsificado e que o empregado está sujeito às penalidades em decorrência disso. Fantástico, viu, Daniela? Muito obrigado aí pela sua explanação. Realmente é algo que é extremamente complexo, como que você vai lidar com o trabalhador que está diretamente fraudando. Só que naquele momento, no caso do atestado, um atestado eletrônico, o próprio trabalhador que entregou para você essa prova cabal da fraude. Então, esse é um dos processos que chama bem a atenção. Eu queria voltar aqui rapidamente, depois a gente vai, eu estou recebendo um monte de pergunta aqui, gente, vamos tentar a gente colocar, mas o mais interessante é o seguinte, eu quero voltar aqui rapidamente para Flávio, dentro do grupo de trabalho, né, que a gente participa ali de protocolos clínicos, quais são as medidas, isso já responde algumas perguntas, as medidas que estão sendo tomadas pelos nossos associados de boas práticas para tentar limitar ou evitar que exista atestado em demasia, que exista excesso de dias, que exista uma recorrência. Um colocou aqui algo que é comum, né? Passa com o médico não dá atestado, ela entra de novo para ver se passa com outro médico que dá. Que é como, quais são as estratégias que as empresas estão tomando, e a gente está discutindo isso dentro das empresas da Saúde Digital Brasil, para minimizar esse efeito do abuso de utilização e abuso de atestados, não só a fraude. A fraude é uma outra questão, mas dentro do protocolo mesmo, para garantir
que protocolos clínicos sejam seguidos, né? Olha, para essa situação, talvez o atestado não deve ser dado, para essa situação, o número de dias recomendado é X e assim por diante. Como que isso tem sido discutido aí, Flávio? Rapidamente, para a Eu gente acho que é um conseguir dar ponto tempo para as assim, perguntas. extremamente importante de a gente conversar, porque eu acho que as empresas amadureceram muito durante a pandemia, né? Então, acho que a questão de estruturação de protocolos clínicos, acho que a questão da gestão da qualidade dentro das empresas de telemedicina teve um avanço bastante significativo nos últimos anos. E o amadurecimento das equipes, né? Porque, assim, a maioria das pessoas que começaram a trabalhar com telemedicina, elas foram aprendendo fazendo, né? A gente não tinha um conhecimento, ninguém estudou na faculdade, ninguém teve essas aulas de como se portar dentro de uma teleconsulta. Por muito tempo, a resolução do conselho tinha resolução, não tinha resolução, podia, não podia. Daí, obviamente, entrou a pandemia, veio o decreto presidencial, acabou dando espaço, até que, graças a Deus, depois veio a lei de telesaúde e consolidou o setor. Mas eu acho que assim, o ponto que as empresas têm trabalhado, que eu acho que é de extrema importância, é protocolos clínicos estruturados, visando a qualidade e determinando rotinas das principais patologias, né? Se eu estou avaliando uma dor de cabeça de forte intensidade, é necessário tem algum sinal de alerta? Acho que o atendimento à distância talvez não seja o ideal, talvez um atendimento presencial, com exames complementares, exame clínico mais detalhado é o caminho. Você tem, por exemplo, o atestado é recorrente, a maioria das empresas trabalhou em sistemas, então a gente vê, esse funcionário já me deu 3 atestados nesse mês, o que está acontecendo com ele? Eu não sei se ele está mentindo ou não está mentindo, o que está acontecendo com ele. A orientação que normalmente a gente passa é de acolhimento, entender o que aquela pessoa está passando, e, obviamente, talvez alguma coisa que a gente não consiga estar detectando por telemedicina é que ela precise de alguém que acompanhe ela horizontalmente, que pode ser o médico do trabalho da empresa, pode ser o médico assistencial que ele vai procurar, para entender o que aquela pessoa está acontecendo. Às vezes, na parte assistencial, é muito comum, quando você faz análise de hiperutilizador, é a questão que ele está perdido na rede. Ele tem vários sintomas, cada hora é um sintoma, daí ele vai no gastro, daí ele vai no endócrino, daí ele vai no ortopedista, daí ele vai e ele não consegue, ninguém consegue fechar o quadro, porque cada um vê só, às vezes, aquela parte, ele não contou do resto, e a pessoa está, às vezes, ali perdida na rede. E, óbvio, a gente, como telemedicina, também vai estar fazendo parte desse cenário. Então, assim, acho que as empresas têm investido muito no treinamento das equipes. Havia até uma pergunta que falou, como é que a gente nega o atestado sem abaixar o NPS? Eu acredito que seja um colega que trabalha em alguma empresa de telemedicina. Eu acho que assim, o principal é você ser acolhedor com o paciente, entender o que ele está acontecendo, explicar que talvez por telemedicina não seja o melhor caminho para ele seguir, que ele precisa cuidar da saúde dele, que precisa ter uma avaliação mais detalhada, porque aquilo não é normal. Você adoecer 3, 4 vezes no mês, alguma coisa está errada. Talvez naquele momento, naquela consulta, a gente não consiga ter um cenário tão bem desenhado, mas que ele precisa procurar uma ajuda e ele precisa ter uma avaliação mais detalhada. Eu acho que outra coisa que a gente tem investido bastante, assim, todas as empresas, como a gente trabalha digital, a gente tem facilidade em análise de dados, a gente sabe o que está acontecendo. É diferente quando você pega um serviço presencial, que eu pergunto, gente, quantos hospitais têm serviços que analisam quantos atestados aquele serviço de pronto atendimento do hospital fornece? Que empresa já parou para analisar e falou, olha, dos atestados emitidos no pronto atendimento X físico, olha, 50% teve atestado, não, 40%, 20%, ninguém sabe esse número, gente, porque ninguém analisa. A questão digital dá uma grande vantagem para a gente que é entender o problema. O que está acontecendo? E aí, as empresas, obviamente, com protocolo, treinamento da equipe, determinar tempos sugeridos de afastamento, que são extremamente curtos, que, obviamente, em parceria com os gestores, em parceria com a empresa, podem ajudar a gerir melhor esse afastamento. Questão de, obviamente, falsificação, eu nem vou me prolongar mais, porque eu acho que a gente já discutiu bastante sobre isso, mas eu acho que, assim, é muito importante que a gente tenha dentro desses
atendimentos, uma visão do paciente. E, obviamente, a gente, como médico assistencial, a gente não vai pensar que ele está mentindo para a gente. Tem até um colega que perguntou, mas a veracidade das informações. Eu estou fazendo uma consulta, eu estou coletando informações, vai ser baseado nisso que meu raciocínio clínico vai seguir e, obviamente, que eu vou ter. E por uma série de avaliações de telepropedêutica, eu consigo fazer avaliações do ponto de vista se existe limitação, se existe algum tipo de percepção de dubiedade. Ah, eu estou com uma dor 9 em 10. A pessoa falando normal, sem faces de dor, sem nada. Alguma coisa está errada. Eu tô com uma dor que eu não consigo abaixar. Você vai fazer um exame de coluna à distância, você vê que ele tem amplitude de movimento preservada. Eu acho que, assim, para os colegas, que eu vi que tem vários colegas peritos aí, uma coisa que também a gente brinca que era extremamente comum quando começou a parte das redes sociais, era processo trabalhista, o advogado ir lá tirar print de um monte de coisa do Facebook dele, eu ainda sou dessa época, depois eu parei de fazer assistência técnica, mostrando, não, ele tem uma osteoartrose no ombro, que foi por movimentos repetitivos, está aí lá na musculação, fazendo, dançando, festejando. Então, assim, a gente não tem esses dados na telemedicina, mas, obviamente, o gestor ele consegue saber se o funcionário tem ou não tem. Ou aqueles... A gente sempre fala daí, pegando um pouquinho a parte do Paulo, assim, pô, atestado na segunda, pré-feriado, pós-feriado, sempre tem que levantar um pouco, obviamente, a preocupação do gestor. É uma coisa recorrente, pô, todo feriado acontece isso, a gente brincava que era entorse na segunda-feira, dia de trabalho, né? Pô, peraí, não foi o futebolzinho no domingo que fez entorse, daí, por coincidência, acabou só percebendo na empresa? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que, assim, as empresas de telemedicina estão trabalhando muito forte nisso, é uma preocupação que a gente tem do setor. Acho que uma das expressões do trabalho que a gente tem feito é fazer esse webinar para discutir, para conversar com todo mundo e ver a percepção e esclarecer pontos que às vezes ficam nebulosos para algumas pessoas. E mostrar que, assim, a telemedicina, para baixa complexidade, ela tem uma eficácia bastante importante. E muitos colegas, infelizmente, às vezes não trabalham com telemedicina, eles entendem a questão de telepropedêutica, o quanto que você consegue examinar o paciente à distância. Não é uma avaliação só de fala. E eu acho que até a inteligência artificial vai ajudar muito a gente com algumas percepções que a gente tem clínica de objetivar e ter parâmetros objetivos mais estruturados, de percepção de fala, de percepção de dor, uma série de sintomas que às vezes a gente, obviamente, coloca como subjetivos, mas, obviamente, o médico que trabalha dentro da telemedicina já tem uma experiência prévia, né? Eu posso falar no nosso serviço, a gente pede pelo menos 5 anos de experiência dentro de serviços presenciais. Por quê? Porque o colega já sabe um pouco como as coisas se comportam, qual que é o comportamento do paciente, já tem um pouco mais de experiência, né? E as grandes empresas do setor, obviamente, têm investido nisso bastante, porque nosso objetivo é prestar um serviço de qualidade e agregar ao sistema de saúde, né? Nosso objetivo não é ser um custo a mais, mas sim a gente trabalhar numa melhor gestão do serviço de saúde. Muito legal, Flávio. Eu quero passar um pouco para o Paulo, com esse viés, Paulo, de atestados sendo emitidos de uma forma indiscriminada em alguns aspectos, o que também acontece no físico há bastante tempo. Uhum. Como que o gestor ele trata essas informações? Como que isso é normalmente tratado? O que ele consegue aproveitar dessa informação no geral? Ou é algo que é muito difícil mesmo e que a maioria das empresas não consegue fazer ainda? E que talvez a gente pudesse trabalhar junto para tentar fazer com que essa informação ela seja realmente otimizada e usada para melhorar aí a performance da empresa como um todo. Perfeito. Um ponto aí bacana, que esse gestor, e aí a Tânia trouxe bastante, né? O preparo desse gestor. Hoje nós estamos desenvolvendo os gestores de saúde, o gestor de saúde está se qualificando ainda, né? Nós estamos criando novos profissionais com uma visão diferenciada, com entendimento diferente, como conduzir os problemas, ter uma visão mais integrada da saúde. Antes a medicina ocupacional estava muito, a medicina do trabalho estava muito
verticalizada, era só o problema da doença do trabalho, do acidente do trabalho. Hoje ele está começando a enxergar de forma mais ampla, enxergar que toda a questão assistencial tem que estar na mão dele, ele tem que estar enxergando. E essa informação, a base de como interagir. E diante das colocações aí do Flávio, um ponto importante, antes a gente tinha muitos atestados vindos dos pronto-socorros, né? Pronto-socorro é 20, quando a gente tinha um número aí de 25%, 30% do número de consultas com pronto-socorro, a gente ficava assustado, falando, nossa, como é que nós vamos trabalhar para reduzir isso, né? Com o PA virtual que chegou, né, o pronto atendimento virtual, e isso é um ponto interessante, porque aí ele entrou e falou, peraí, vou ajudar nesse controle, né? Não vou deixar, vou direcionar para os serviços de melhor qualidade, verdadeiramente quem precisa ir no pronto-socorro vai, quem não precisa eu direciono de uma outra forma, né? Consigo conduzir esses casos. E a gente teve, nesse sentido, um trabalho interessante lá em Brasília, em apoio, com um trabalho junto com o Sírio-Libanês, na OAB, dentro de uma clínica de atenção primária em saúde que nós montamos lá. Nossa, foi fantástico o quanto nós conseguimos tirar do pronto-socorro físico, de deixar a pessoa, porque sabemos o quanto isso é desperdício, o quanto isso é, quando não há necessidade, claro, né? E que acontecia antes rotineiramente, uma utilização, né, acima dos padrões até dos números indicados aí pela ANS, né? E a partir daqui, com esse redirecionamento, com esse controle do hiperutilizador, nós conseguimos ter na mão, como foi isso que o Flávio expôs na sua votação, na mão o que está cometendo a nossa população. E, a partir daí, direcionar para uma linha de cuidado mais ativa, mais preparada, para não deixar esse trabalhador ou essa pessoa perdida na rede. Pessoa perdida na rede, você vai receber o problema assim, a galope. Né? Vai vir a galope. Vai vir com atestado de longa data, sem prazo de retorno, com profissionais que não estão envolvidos verdadeiramente com o resultado do tratamento, e a consequência é muito complicada. Então, termos essa gestão bem trabalhada, ter dados que nos monitorem e digam onde estamos tendo os problemas, né? Puxa, estou tendo muitos afastamentos na questão osteomuscular, será que o problema é interno? Será que o problema é externo? Será que é o futebol? Será que é um outro fator que está gerando isso? Temos problemas, as questões das gestantes, será que a gente pode intervir nas gestantes e ser proativo e evitar o parto prematuro, né? Ter um controle melhor? Então, essa eu acho que um grande... e as ferramentas que estão aí estão nos permitindo isso, que eu ainda vejo que os colegas ainda não estão sabendo utilizar as ferramentas da forma como poderiam utilizar e ter um melhor controle. Então, precisamos verdadeiramente instruir, preparar, demonstrar que ferramentas de qualidade estão aí, redirecionar, não deixar solto, fazer hoje o que temos aí, os médicos generalistas, a medicina da família, a referência contra a referência, né? Acho que o Flávio vem trabalhando muito nisso aí junto com você, né, Pedrotti? E aí, e nós também aqui do nosso lado, é um mecanismo para redirecionar os casos de forma mais equilibrada, para profissionais competentes e ter um retorno mais breve. Fato, fraude ou fantasia. Trilogia dos 3 Fs. Fato são as doenças que têm um verdadeiro diagnóstico e um prognóstico que nós sabemos bem o que serão. Fraude são aqueles que estão simulando puramente um atestado e uma doença. E a fantasia, embora o termo pejorativo, por favor, não é essa a intenção, mas é aquela pessoa que tem uma complexidade maior, complexidade na questão
psicossomática, na questão de, até às vezes, legal, e que vai fazer com que o atestado, com que se vá para o INSS, fique longo tempo e dificulte aí o retorno e a condução desses casos. Esses casos, principalmente, que a gente considera como fantasia, foi o que nos fez permitir controlar os resultados da Renault, que quando eu entrei tínhamos 10% da força com problemas, e reduzimos para 1,5% depois, claro, de alguns anos, mas no primeiro ano já reduzimos para 3%, e quando eu saí de lá estava 1,5%. Então, esse é o caminho. Espetacular, obrigado, viu, Paulo? A gente já está aqui respondendo várias perguntas, tá? Eu vou citar alguns aqui, agradecendo pelo envio da pergunta. O Márcio Mantovani, que perguntou das formas de reduzir o abuso, que o Flávio comentou aí dos cases. A gente está falando também das formas de falsificar. Eu queria deixar claro que essa nossa discussão aqui vai ser postada no nosso canal do YouTube, para quem não conseguiu pegar do começo. Então, é bem interessante, logo, logo vai estar lá. Assim que a gente terminar, o pessoal vai trabalhar para encaminhar para lá. A gente tem, já teve várias perguntas aqui, o próprio Flávio comentou da pergunta do Gino, né, que agradeço aqui o Gino, grande colega aqui da Doc 24, falando, baseado na experiência, como a negativa do atestado pode impactar o NPS, isso é complicado, uma forma de falar do atestado. Então, todas essas questões a gente está tentando resolver. Eu vou continuar contigo, Paulo, e vou pedir assim para a gente tentar ser bem rapidinho, rapid fire mesmo, para a gente conseguir dar uma passada aqui nas perguntas, porque eu acho que tem muito a ver com você, que é a pergunta do como introduzir o ensino de saúde digital para as graduações na saúde, como ficam os profissionais que estão na ponta do atendimento. Consegue dar uma visão disso para a gente? Consigo. Eu só posso dizer rapidamente que hoje o médico tem que sair dessa visão curativa e entender que ele tem que ter uma visão mais preventiva, equilibrar a balança, porque hoje nós saímos totalmente focados somente no tratamento, e como eu costumo brincar, o bom médico é não só aquele que trata, mas aquele que verdadeiramente previne as doenças. Então, esse é um caminho, talvez, que possa responder rapidamente. E só, Pedro, só um ponto que eu queria adicionar, que eu esqueci de falar, e eu acho que é importante, do e-social e dos 3 dias que temos para fazer o controle, o que vai de informação para o governo ou não, e que também aí reforça a necessidade desse monitoramento. O que eu percebo hoje como consultor e como mentor, tendo feito várias mentorias, eu vejo que os colegas ainda não estão com data drive, com a saúde digital ainda. Ele está ainda no saúde no papel, ainda com Excel, e isso eu diria assim, a grande revolução que tem que ser feita é passar esses dados para um monitoramento digital verdadeiro. A Tânia falou muito bem, né? Não existe gerenciamento sem medir o que está sendo gerenciado. Então, acho que esse é um ponto importante. Deixa eu perguntar aqui para a Daniela rapidinho. Daniela, eu tenho uma dúvida minha mesmo, que a Camila Sutti perguntou. Tem uma diferença, um impacto diferente entre um atestado médico e uma declaração de comparecimento? A gente já vivenciou essa questão, porque como que funcionaria uma declaração de comparecimento no digital? Porque no físico, ok, a pessoa está se deslocando, e tem o tempo de deslocamento, vai, volta, espera na fila, fica um tempo, demora. Então, às vezes, em São Paulo, principalmente, normalmente é um período, é o dia inteiro, né, a declaração de comparecimento. Agora, na telemedicina, a consulta demorou 7 minutos, ela ficou 1 minuto esperando na fila, ou dava para esperar trabalhando normal. Você vê alguma diferença nisso? Você acha que pode ter algum impacto isso? Já Tem, vivenciou alguma? Já assim, a gente fala muito sobre a diferença entre atestado e declaração, né? Porque a declaração, ela justifica a sua ausência por aquelas horas, né? O atestado não, o atestado ele tem que ser abonado efetivamente, né? E aí a gente tem que ter muito, a gente fala muito de políticas internas, né? Porque eu tenho que ter um critério adotado para a própria declaração de horas, né? A gente observa isso, e até puxando um pouco do gancho daqueles que buscam os atestados na segunda-feira, as pessoas, às vezes, elas procuram ir no horário de trabalho,
trabalho. Tem gente que trabalha 6 horas, mas é exatamente a declaração de horas dentro daquele horário de trabalho, né? Então, o pessoal começou a observar muito isso, o tempo de deslocamento, então, o tempo mínimo ou máximo, porque eu vou colocar o tempo da consulta versus o tempo de deslocamento, uma média, né? E aí ter isso através de políticas escritas, né? Então, você tem ali uma diretriz da própria medicina ocupacional e do próprio RH em conjunto, aí eles direcionam, olha, para declarações vão ser observadas essa formalização, né? E para os atestados, essa outra formalização, mas a gente tem uma distinção aí entre os dois. Espetáculo. Vou continuar contigo, que tem uma outra pergunta que eu também tenho dúvida, que foi da Maristela Macedo. Vocês vão abordar a responsabilidade, qual é a responsabilidade médica no atestado fornecido por telemedicina, principalmente se o médico está abusando, está causando isso. Existe alguma vivência de que o médico ele pode ser responsabilizado também pela emissão de atestados exagerados? Ou existe algum processo, algum problema nesse sentido que você já tenha vivenciado? Eu acho que do ponto de vista trabalhista, a gente começa a observar que os próprios. Porque você fala muito de processos de advocacia predatória hoje em dia, né? Então você começa a observar que determinada clínica emite um número considerável de atestados e às vezes esses atestados iguais uns aos outros. E você tem esse dossiê, né? Você faz esse trabalho interno, então você tem todo esse dossiê de informações, você consegue levar isso para o judiciário para ele entender. Olha, peraí, eu tenho atestados idênticos, com condições idênticas, você observa que isso daqui é fraudulento, até para que o judiciário possa averiguar, né? Obviamente, ele vai ser sujeito a um processo, e aí você também teria o próprio conselho, que ele pode também ser oficiado nesse sentido, para poder fazer essa averiguação, né? Mas é um ponto de muita atenção é que isso acontecia muito nos atestados físicos com esses médicos que não foram quem davam os atestados efetivamente, e eles sofriam isso, né? O que até o atestado digital melhorou, porque você evita com que esses médicos sejam até responsabilizados, investigados ou sofram algum tipo de processo por algo que eles não cometeram, né? E é algo que no físico a gente já tinha como como algo aí rotineiro aí no dia a dia. Perfeito, Daniela, obrigado. Eu vou aproveitar, eu mesmo vou responder algumas coisas que, ó, existe um limite regulamentado de dias para testado na telemedicina? Não. Telemedicina é uma consulta como qualquer outra, não existe um tempo, mas é lógico. Como boa prática, atendendo situações de baixa complexidade, você tenta evitar o afastamento previdenciário, né? Que é quando você passa de 15 dias, nos últimos 60 dias. E existem recomendações que nós damos lá também para os associados para verificar isso e, nesses casos, por exemplo, ter um contato com o médico da empresa para evitar esse afastamento previdenciário que causa tanto problema, inclusive até em problema tributário, né? Então, são questões que acabam levando a isso. E o André Miguel perguntou se existe alguma taxa conhecida que possamos comparar com os 40%. Olha, isso não é conhecido exatamente pelo motivo que o Flávio falou, não tem uma gestão sobre os atestados que são emitidos no físico, mas se estima que é um pouco maior, tá? Um pouco maior, até mesmo pela gravidade. Então, por isso não são coisas comparáveis, tá? Porque as situações existem traumas complexos, enfim, que não são atendidos via telemedicina e sim são atendidos no presencial. Então, não é exatamente comparativo, mas se estima que é um pouco maior no presencial do que no físico, pela própria característica do serviço, tá? E varia entre 20%, 10%, dependendo do tipo do cliente. Porque clientes de mais alta renda, enfim, vão estar mais no 10%, e alguns que não têm outro acesso ou tá mais em chão de fábrica, enfim, vão estar mais perto dos 70%. E o que a gente vê aí é uma média em torno de 40%, 50%, tá? Vou dar uma sequência aqui. A Vitória da Cal, ela perguntou se os dias de atestado bate com o original emitido ou só a assinatura lá no validador. Não, é o conteúdo completo do documento que é verificado, porque isso está na assinatura. Se você faz alguma adulteração de qualquer parte do documento, automaticamente a assinatura se corrompe. Então, quando você verifica a assinatura, você verifica não só a origem de quem assinou, a autenticidade do documento, como também a integridade do documento, que ele não tenha sido adulterado. Então, isso é bem importante, tá? Deixa eu puxar aqui a Tânia também e falar perguntar aqui
uma pergunta da Gabriela Antunes aqui, ó. Qual a dica de vocês para que a equipe de saúde ocupacional entenda a importância da telemedicina e trabalhe de forma conjunta na gestão dos afastados? Nossa, para a gente tenta sintetizar e em um minutinho para daí eu poder passar as considerações finais aqui. Eu não vou conseguir responder todo mundo, teve bastante coisa, mas é algo que depois a gente vai tentar aqui, vai continuar com acesso para todo mundo. Vai lá, Tânia, por favor, antes da gente... Eu vou pegar o gancho do Paulo, porque assim, como eu sou apaixonada por essa questão de gestão de saúde populacional, e aí eu vou pegar também responder a Mônica, que ela fala que o médico da ponta não entende o impacto de um atestado de um funcionário na empresa. Se a gente não tem atenção primária em saúde, a gente fica muito aberto para todas essas ocorrências, e aí a gente se protege e minimiza todos esses riscos quando a gente tem atenção primária em saúde. Eu tenho uma amiga minha, que talvez seja amiga de vocês, a doutora Goldete, que ela fala que é atenção prioritária em saúde. Não devia ser primária, devia ser o nome, atenção prioritária em saúde. Então, as empresas que não têm uma clínica de APS, ou ela pode terceirizar, ou ela pode pedir para o plano de saúde que ela tem criar uma APS para ela. Existem mecanismos e meios para isso, porque com certeza você consegue concentrar toda a gestão desse dado, toda a gestão de doenças crônicas, da promoção e prevenção pela APS. Quando isso fica muito solto, cada um fazendo o seu papel, difícil você centralizar os dados e você poder minimizar os riscos. Fantástico, Tânia, muito obrigado. Eu só queria aqui agradecer uma colocação da Ive, que é grande amiga, que está aqui na Consulta Remédios agora, eu acho, e a Ive, grande amiga. Ive, ela colocou uma coisa muito importante. A gente está falando de documentos eletrônicos que nem sempre são emitidos por telemedicina. Cada vez mais os atendimentos físicos estão emitindo documentos eletronicamente para os pacientes. Então, o que a gente fala aqui não é só por telemedicina que é emitido documento eletrônico. Cada vez mais, até para limitação do consumo de papel e uma série de coisas, tem sido emitido eletronicamente o documento na consulta física presencial, o que a gente também apoia, porque esses documentos, tanto emitidos por telemedicina quanto físicos, quanto eletrônicos, eles são validados da mesma forma. Isso é muito legal. Gente, a gente tem tempo aqui para falar, tem tema para falar por horas e horas e horas, mas nosso tempo é limitado em respeito a todo mundo que está aqui. Eu queria passar para um por um também, seguindo a nossa ordem, começando aqui pela Tânia. Uma consideração final, Tânia, um agradecimento. Queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer a sua presença aqui, Tânia, e pedir para as suas considerações finais aqui, depois eu passo para a Daniela. Vamos lá. Perfeito. Bom, abuso ou conveniência? O fato é que isso está aí todos os dias e a gente vai ter que aprender a lidar. Com os erros e acertos, como a gente falou aqui, é uma curva de aprendizado para todos nós, mas eu acho que existe hoje institutos, empresas sérias que podem a gente beber da fonte, fazer um benchmark, né? Buscar uma comunicação mais assertiva aos RHs e até a medicina ocupacional, e saúde ocupacional e médico do trabalho, em conjunto com os RHs, tem um papel importante de comunicar melhor, se proteger, né? Eu acho que quando você gera uma expectativa no colaborador e tem um alinhamento com relação ao que a empresa espera dele, tem essa transparência na gestão de saúde, você minimiza alguns riscos. E esse colaborador, ele vai entender que se ele não souber usar, né, o benefício saúde de maneira adequada e ajustada, ele pode ser penalizado. Isso tem que ser comunicado pelo jurídico da empresa e pelo RH. Então, o colaborador que está ciente que a empresa está analisando o dado, está fazendo a gestão de saúde dele, você já ganha 0,5% aí de relacionamento, de confiança com o seu colaborador. Agora, quando isso não é dito, não é claro, não é transparente, fica muito difícil depois você minimizar os erros. Então, acho que a comunicação tem que ser eficaz, esse seria o meu recado final para todo mundo, né? E deixar claro que a saúde é importante para todos, inclusive para a empresa, que o impacto é muito grande na ponta,
né? E juridicamente, quando vai a vias de fato, né, Daniela, é maior ainda. Então, a empresa tem que comunicar que, se ele não souber usar o benefício, ele será punido. Então, ele vai pensar duas vezes antes de usar esse abuso, né, ou até usar por conveniência. Ele tem que estar consciente do profissional que ele é, de onde ele está, respeitar a equipe, respeitar o seu líder e a empresa que ele representa, sabendo que ele pode ser punido. Eu acho que é um ganho já para todo mundo. É isso. Obrigada, Pedrotti, Flávio, Daniela e Paulo. Eu adorei o bate-papo. Eu não vi nem a hora passar, por mim eu ficava mais meia hora aqui. Foi muito bom. Obrigada pela audiência. Também quem quiser conversar comigo, quiser orientações pela associação, né? Foram 6 anos que eu fiquei na associação ajudando, ainda estou inserida em vários grupos de RH, pode me achar lá no LinkedIn, Tânia Machado, estou super disponível a ajudar, a contribuir. Eu tenho um propósito de vida que é deixar um legado de transformação e de educação no setor de saúde. É para isso que eu acordo todos os dias, é para isso que eu vou trabalhar todos os dias. Então, obrigada pela oportunidade. Fantástico, Daniela, muito obrigado mesmo. Daniela, obrigado também pela sua participação, Daniela. Vamos lá, seu recado final para todo mundo Eu que está vou aqui. dar um recado final nem jurídico, né? Porque o jurídico eu brinco que a gente fica triste, né? Porque só vem com as punições, com as obrigações, né? Mas eu vou falar uma coisa que eu acho extremamente relevante, falando da questão do cuidado da saúde do empregado, né? A gente nunca teve tão preocupado com isso, eu acho que isso é o impacto que a pandemia trouxe para nós, mas tem estudos aí, tem até trabalhos e direcionamentos internacionais, né? Então, só para lembrar aqui, em 2022, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela transformou como um dos preceitos fundamentais, então ela tem 5 preceitos fundamentais, então qualquer Estado membro é obrigado a cumprir, é a questão da saúde e a segurança dos empregados, né? A saúde ocupacional aí, ela tá ali dentro, né? Então a gente tem esse dever, né? Nós temos isso nós somos um país signatário ali, nós estamos ali, né, representados pela OIT. Então a gente tem uma organização internacional determinando, a gente tem as próprias diretrizes aqui, aí a gente fala desde a Constituição Federal até para as normas regulamentadoras, até para a própria CLT, a gente tem ali as implicações que custam muito caro, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, todo esse gerenciamento, toda essa gestão, ela também tem um impacto econômico muito grande, né? Fora os outros que a gente falou aqui, de absenteísmo e tudo mais, né? Mas o adoecimento ali, a gente tem um impacto econômico muito grande. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, eu acho que ter esse trabalho efetivo e ter aí todo mundo aqui em conjunto para a gente poder buscar um resultado melhor. Acho que o meu recado final seria esse. Que está desligado. Muito obrigado, né? Sua participação fundamental aqui com a gente. Valeu mesmo, muito obrigado, viu? Paulo Zétola, vamos lá, suas considerações finais, Paulo. Obrigado. Eu vi aí que o Caio Soares está participando, ele que me indicou aí para vocês. Obrigado, Caio, do time aí da Saúde Digital também, né? Então, mais um membro aí de relevância, de notoriedade científica, técnica aí desse grupo. Parabéns. Gestão dos atestados tem que estar pautado na ética, tem que estar pautado na verdade, tem que estar pautado na transparência. Nós temos que levar com seriedade esse processo, não aceitar os desvios, não aceitar o abuso, a fraude, e é assim que nós temos que agir de forma muito dura para corrigir esse caminho, às vezes, essa questão cultural que precisa ser extirpada da utilização de meios que são importantes. E isso vale para até o atestado dos filhos, atestado dos coleguinhas, vale para isso tudo também. Essa responsabilidade que nós temos que levar, nos apropriar com muito responsabilidade. E para fechar, só reforçando que hoje entrou a plataforma do Conselho Federal de Medicina, que foi aparentemente aí travada, porque eu tentei acessar várias vezes hoje e não consegui, não sei se alguém conseguiu aqui, mas a partir daqui nós vamos ter um novo processo de condução desses estados se essa plataforma entrar. Tudo tem que ser emitido através da plataforma do CFM
o que vai gerar aí várias discussões que talvez recomendo a você, Carlos, fazer um novo encontro para discutir só esse tema aí que vai dar bastante pauta. Com certeza, Paulo. E acompanhe nossas redes, nós temos um posicionamento que vai ser colocado em breve, que contém todo o nosso posicionamento, e é lógico que vai ser uma excelente oportunidade para uma nova discussão com esse tema. Legal. Muito obrigado pela sua colocação e suas considerações, viu, Paulo? E pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Engrandeceu aqui nosso debate. Muito obrigado. Flávio, suas considerações finais antes da gente finalizar. Olha, agradecer a oportunidade, eu acho que a discussão foi muito rica, agradecer a Tânia, a Daniela, o Paulo pelas contribuições. Lembrar que a gestão de afastados é um trabalho de equipe, que vai envolver a empresa de telemedicina, o médico do trabalho, o RH da empresa, o jurídico, e como a gente brinca, não adianta matar o mensageiro, né? Ah, vou tirar a telemedicina, vou acabar com os atestados. Não, acho que o objetivo não é esse. O objetivo é que a gente consiga trabalhar junto. Eu acho que o setor está amadurecendo muito. A gente conseguir trabalhar com a gestão de afastamento junto com as empresas. Daí eu falo uma experiência pessoal. As empresas são mais próximas da gente. A gente consegue fazer trabalhos muito bonitos, mostrar muitas dados do ponto de vista de como é que se comporta a população, ajuda o médico do trabalho onde ele tem que focar, ajuda o RH onde tem que ter talvez mais uma atenção de treinamento, de reforço do apoio da gestão. E a gente precisa aproveitar a vantagem que a saúde digital tem, que é a facilidade de a gente gerar dados, analisar dados, criar indicadores e conseguir fazer um PDCA simples, mas efetivo. A gente não precisa fazer grandes estruturações. A gente conseguindo fazer, como a Tânia colocou no começo, pequenas estruturas, mas objetivas e resolutivas, a gente consegue grandes resultados. Espetacular, Flávio. Muito obrigado pela sua participação, realmente. Bom, Tânia, Flávio, Paulo, Daniela, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço a todos que estiveram aqui nos ouvindo, acompanhando aqui nossa live. O- Foi a primeira live da Saúde Digital em Foco. Com certeza haverá muitas outras. A gente gostou muito desse modelo e a gente vai conseguir compartilhar cada vez mais. E agradeço mais uma vez a todos que estiveram aqui com a gente. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu!